Oi, eu sou a Carol da CUT, que oferece os cursos de pós em tradução em inglês e em espanhol. E hoje nós vamos conversar sobre Cat Tools com a Val Ivônica, o William Casemiro e o PT Rissati. Muito bem. O que é uma Cat Tool e para que ela funciona? O que a gente faz com uma Cat Tool? Pode começar, Val. Eu começo, então tá. Uma Cat Tool, bom, como é que a gente explica? É um banco de dados, vamos dizer assim. Ela arquiva todas as frases, sentenças que você tem no original com correspondente traduzido. E você tem módulos de terminologia, glossários, controle de qualidade. Então, é um ambiente onde você vai fazer as suas traduções com recursos que você normalmente não teria só no Word. O William concorda? Sim, como que você vê? Exatamente isso. E mais algumas funções que a gente tem aí de produtividade para fazer com que você ganhe tempo na sua tradução, que você reaproveite traduções que você já fez, mantenha a uniformidade em termos, mantenha a uniformidade no estilo da tradução e vários outros detalhezinhos que fazem com que você ganhe muito tempo, muita produtividade e, é claro, consiga um trabalho muito melhor, com muito mais qualidade, depois que você aprende a usar bem uma Cat Tool. Tanto que hoje as Cat Tools nem são mais chamadas assim, geralmente eles são chamadas de Translation Environment, porque você tem praticamente tudo o que um tradutor precisa, e não só o tradutor, mas também no gerente de projeto, a empresa de tradução, por exemplo, estatísticas de texto, estatísticas de contagem de palavras, de repetição. Então, a Cat Tool, ela muda mesmo não só a sua relação com o trabalho, mas com toda a produtividade durante o seu trabalho. E como é que funciona? Como que a gente trabalha nessa Cat Tool? A gente instala ela no computador e como é que funciona? O que ela faz? É o nosso texto, a gente que traduz, não é uma machine translation, é diferente. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Sim, são coisas completamente diferentes. A Cat Tool são as nossas traduções, coisas que nós escrevemos, as nossas opções que ficam armazenadas ali. E apesar de ela sugerir, como fica tudo armazenado, quando você tem um segmento muito parecido com algo que você já fez, ela já te mostra aquilo. Então, olha, você já traduziu essa frase desse jeito no projeto tal, no tal dia. Você pode ou não fazer do mesmo jeito. Você pode fazer de um jeito completamente diferente por ser outro trabalho para outro cliente. Ele sugere, mas ele não te obriga a usar exatamente aquela sugestão. Exatamente, é uma sugestão. É uma sugestão, não é obrigado. Sugestão de aproveitamento do que você já fez. Então, você pode e deve, de acordo com o cliente que você está, para quem você está trabalhando, você deve usar o guia de estilo daquele cliente. Tem cliente que, por exemplo, ele pede que você tenha sempre um artigo antes de um pronome possessivo. Tem outro que diz que não quer. Então, você tem aquilo ali, aquela tradução já sugerida do que você já fez, isso para dar um exemplo bem simples, né? E se você está num cliente, trabalhando para um cliente que não usa, no guia de estilo dele, ele pede para não usar artigo, você tira o artigo, mostra ali para você o que você já fez e você adapta a sua tradução com aquele cliente, tendo em mente o guia de estilo daquele cliente. Legal. E a gente pode usar a Cat Tool em qualquer tipo de tradução, em qualquer trabalho? Como que funciona? Sim, sem dúvida. Ela normalmente é mais usada para a tradução técnica, porque você precisa de um controle muito maior de terminologia. Então, geralmente, o cliente te manda os glossários com a terminologia que ele quer que use, ou você tem que usar sempre, você define a terminologia, mas você tem que usar sempre a mesma. Então, a Cat Tool acaba sendo mais usada em textos técnicos. Mas nada impede que você use na literária. Porque, mesmo na literária, você precisa de uma uniformidade de nomes, de locais, de coisas assim. E, às vezes, é útil você ter acesso a coisas que você já fez antes
em vez de você procurar... se você estivesse fazendo no Word só, por exemplo, você lembra que no livro anterior daquela série, daquele autor, você já topou com aquele termo, mas você não sabe exatamente onde, então você vai ter que procurar no original, ver onde foi, procurar na tradução, onde ficou naquele trecho. Se você tiver com uma Cat Tool, com um comando em menos de 2 segundos, ele te dá exatamente onde foi que você... onde estava e como foi que você resolveu aquilo. E mesmo que seja no mesmo artigo, ou no mesmo livro, no caso, às vezes frases que se repetem mesmo, que é uma repetição, bastante. Lembrança de personagem. O fulano falou isso. Inclusive, às vezes, e me aconteceu há pouco tempo, de um personagem lembrar algo de cabeça e diferente, com uma pequena diferença. E a Cat Tool me mostrou isso, que havia aquela pequena diferença por ser uma lembrança de cabeça. Então, a pessoa não lembrou todas as palavras que a outra falou, sei lá, na página 10, e ela estava lá na página 350, e falou, fulano me falou isso. E tinha aquela pequena diferença que a Cat Tool me trouxe. Então, foi maravilhoso. Inclusive, marcado lá, do texto X para o texto Y, existia essa diferença. Porque a Cat Tool mostra. Ela mostra o trecho que você já tinha e mostra a diferença com relação ao texto atual. Então, ela destaca, ou em vermelho, ou na cor que você quiser, exatamente onde está a diferença. Então, isso também já facilita e acelera a tradução, porque você não precisa ficar procurando, mesmo que seja um parágrafo grande, você não precisa ficar procurando exatamente onde está a diferença. Ela te mostra, você só de bater o olho, você já sabe onde está. Antigamente as Cat Tools só mostravam o percentual, agora elas mostram pontualmente onde tá se muda no texto fonte, né, no original. Uma outra vantagem que eu vejo na tradução com Cat Tools para literária, tradução literária para Cat Tools, que eu me lembro de uma história de uma professora, ela traduziu um livro há um bom tempo, nos anos 90, e ela pulou um parágrafo. Com Cat Tool você não vai pular um parágrafo nunca, porque ela separa por parágrafo, você que define como é que ela vai separar o texto para você, ela separa o texto em parágrafos e você nunca vai pular um parágrafo. Nunca você vai, se você estiver, por exemplo, fazendo no Word, vamos dizer que você comece o texto e, por uma distração qualquer, você esqueça um parágrafo. Isso não vai acontecer com a Cat Tool nunca. Jamais. Não tem como. Você não encerra o projeto se não tiver traduzido tudo. Então, acho que é uma grande vantagem, fora essa, que eles já falaram, né, de nomes, personagem que aparece num livro e vai aparecer, é uma série, e vai aparecer no 20º livro de novo, e você não se lembra como foi feita a tradução daquilo, ou você nem se lembrava mais daquele personagem, você tem ali o nome para você buscar facilmente, vai aparecer para você. Aliás, você nem vai precisar buscar. Se você tiver na mesma memória, ele já vai te mostrar. Se você criar um glossário com os nomes dos personagens, nomes dos locais, isso já vai estar ali para você no seu glossário. Então, eu acredito, embora não traduza literária, mas os meus amigos aqui que traduzem sempre me disseram que tem uma grande vantagem em utilizar, sim. Fora que você aproveita de um projeto para o outro, de um livro para o outro. O William falou de glossário, a gente pode dar exemplo, por exemplo, de nome de país, nome de personalidades, eventos históricos. Então, isso sempre aparece em traduções, né? Eu trabalho com alemão e sempre um assunto que sempre vem à tona é o nazismo, e que tem uma terminologia muito específica. Então, para mim ficou muito mais fácil quando comecei a trabalhar com Cat Tool, porque eu tenho um banco de dados grande hoje de um glossário mesmo de terminologia da era nazista, de terminologia da era do muro, que tem coisas bastante específicas. E aí eu não erro, né? Não erro nesse tipo de coisa. E uma coisa, você falou de termos que aparecem sempre. Eu tenho um glossário com termos que eu escrevo muito errado. Então, palavras que eu sei que eu escrevo errado, em vez de colocar na autocorreção, eu coloco no glossário. Ou palavras que eu confunda muito. Eu sou meio, assim, atrapalhada. Eu confundo, por exemplo, direita e esquerda. Vira e mexe, eu tô lendo esquerda e eu escrevo direita. Ou para cima e para baixo. Então, quando você tem o glossário, você não tem como errar.
Porque quando você vai, no final da tradução, que você roda o controle de qualidade, ele vai falar, tal termo do glossário não está aparecendo na tradução. Então, esses casos que eu confundo, ele já vai me mostrar que eu confundi, ele não vai me deixar errar. E palavras que você escreve muito errado, uma das vantagens do glossário é que quando você começa a escrever, a maioria das Cat Tools tem uma função de texto preditivo. Então, você começa a escrever, ele já te mostra a palavra inteira. Então, palavras, às vezes, muito longas, ou expressões inteiras que você pode colocar, você digita 2 caracteres e ele já te mostra todo o resto. Mas o glossário é você quem monta, o glossário é meu. Sim, você Acontece que monta. de um cliente mandar um glossário específico, Acontece uma muito. memória. Acontece muito. O cliente manda a memória dele e manda o glossário dele, que é o glossário preferencial. Várias ferramentas de tradução, o MemoQ, por exemplo, você pode trabalhar com várias memórias e vários glossários. E você diz para ele qual é o preferencial, você põe a ordem de preferência. Então, a terminologia do cliente sempre vai vir antes da sua. Isso é muito interessante. E a memória é a mesma coisa? A mesma coisa. Em geral, quando são clientes assim, em geral, vem tudo por servidor, né? Não é um arquivinho que eles te mandam. Ainda tenho. Tem alguns que mandam. Ainda tenho clientes que mandam arquivo. O arquivinho. Ele manda um zipzinho com os arquivos que ele quer que eu traduza, ATM, o glossário, e eu é que monto o projeto. Sim. Não vem O projeto, no o projeto já não vem pronto. Pacotinho, já não bonitinho. Não vem o pacote pronto. Mas tem a opção de receber o pacote pronto também, Depende se o do cliente, sim. Se preferir o cliente mandar. Se o cliente tiver um servidor, hoje em dia já acontece muito. O cliente tem um servidor e ele manda para você o link do projeto. Ou você já tem acesso ao servidor e ele fala, olha, projeto tal, você tem que fazer. E você simplesmente abre no servidor do cliente. Isso é A muito maioria das interessante. tools deixa que você também coloque outro glossário, Sim. além desse que o cliente mandou. No MemoQ você tem lá, eu estou falando do MemoQ porque é uma das a ferramenta que eu mais uso. Então você tem ali o servidor, você tem toda a terminologia do cliente já ali, e você tem o seu. Você pode colocar no mesmo projeto e vai ter, define a prioridade, né, a do cliente, é claro, é a prioridade. Depois você usa os outros termos que você já tem no seu glossário. Muito interessante. E você falou de fazer QA no QA, documento. Sim, controle de qualidade, é. Como que é? É uma revisão? Não. Você tem a revisão que você faz de reler todos Sim. os segmentos, ler todo o texto. Inclusive, você tem um painel onde você vê o texto já traduzido no formato, na diagramação em que ele vai ficar quando for exportado. Então, isso às vezes também facilita, dependendo em literário, por exemplo. Eu gosto de revisar não pela grade de tradução. Eu gosto de revisar por aquele painel embaixo, que você pode também destacar e deixar ele separado, porque você vê o texto formatado. Como se ele estivesse no Word Como ou se no tivesse PDF, no Word, onde, sim. o texto Geralmente- final mesmo, geralmente eu né? deixo do lado para acompanhar. Eu deixo Só que assim aí, na lateral conforme pra acompanhar. se você vir alguma coisa errada, você vai, já corrige e ele já aparece corrigido na hora. Então é mais prático para você trabalhar. Mas o QA não. O QA é uma função que a maioria das Cat Tools tem, que ele faz uma série de verificações. Então ele vai verificar, por exemplo, se os números estão iguais no texto original e na tradução. Convertidos corretamente, você tem a opção de converter unidades. Eu, particularmente, não gosto muito, mas você tem essa opção de conversão de unidades. Você pode... pontuação. Se a pontuação final... É porque tem muita coisa que é diferente, Que é né? diferente. Então, ele mostra... Ou, às vezes, você digitou errado mesmo. Então, ele mostra espaço duplo, espaço no final do segmento, se sobrou um espaço a mais. Dependendo do trabalho que você tem tags de formatação. Então, ele vai conferir se todas as tags estão lá. Porque se não tiver, na hora de exportar, ele vai dar erro. Os termos do glossário. Se todos os termos do glossário
foram devidamente traduzidos. O que mais? Esqueci algum? Esqueci vários. Olha, é que são tantas funções que tem no Cat Tool, Sim, que com certeza a gente esqueceu alguma. Você esqueceu alguma. certeza. A gente vai lembrando de mais algumas e vai falando. Mas essas que você falou são as básicas, né? Sim. Se você faz o Q&A e manda já desse jeito, já prontinho ali para o cliente, você facilitou demais a revisão. Se a revisão vai ser feita por uma outra pessoa, essa pessoa já vai olhar aquilo ali, já vai ter um texto muito mais fácil de Lembrei de revisar. mais um. Ó, mais uma. Qual é? Ele vai ver se você traduziu duas frases iguais de formas diferentes. Ah, sim. É. Sim, ele indica Inconsistência. isso. Ele indica inconsistências. É interessante. E E- tanto que isso serve não só para tradução técnica, para literária também. Às vezes você precisa saber o que a questão terminológica, a pontuação, espaço duplo, esses são os terrores do editorial. Então, isso já é corrigido. A possibilidade de você trabalhar com uma Cat Tool e se passar o QA, ter uma melhora nesse aspecto, a possibilidade de você entregar um texto melhor é muito grande. Ah, é bem interessante. Facilita o resto do processo. A revisão editora. tem que ser feita também na Cat Tool ou não? Tem como fazer a revisão externamente? Tem como fazer externo. Eu tenho clientes que o revisor não tem Cat Tool. Então eu exporto. Não, ele é um tradutor, só que ele não trabalha com MemoQ. E pode ser também de um revisor não Um ser revisor tradutor. técnico. Ele está revisando ou só a gramática e tudo mais, pouca coisa, né? Quase não tem tanta coisa assim na gramática. E aí ele não tem essa ferramenta, ele é revisor. Ele Não, e é às vezes é um tradutor, revisor e técnico. ele faz tudo ali. Já no aconteceu de eu traduzir e o texto ir para um revisor técnico depois. Então, importantíssimo. ele não é um tradutor, ele é um especialista naquela área. Então, ele não vai ter uma ferramenta que a gente usa para tradução. Sim. Só que você tem como exportar no Word, num formato bicolunado, igual o que aparece na grade da Cat Tool. Então, você vai ter separado em frases. É uma tabela grande do Word, basicamente, que você vai ter a frase original e a frase traduzida do lado. Aí o revisor revisa no próprio Word. Ele pode fazer com as marcas de correção ou não, como ficar combinado com o cliente. E você reimporta aquilo para o MemoQ de novo. Ou porque para a ferramenta que você estiver trabalhando. Porque ele vai alterar novo. tudo que o revisor mexeu, ele vai alterar Você não precisa fazer automaticamente, você não manualmente. precisa fazer manualmente. Ele já, quando você volta o texto na Ele já vai Cat estar Tool, atualizado. ela já Atualiza. atualiza. Todas as diferenças. E Exatamente. ele te mostra todas as diferenças E aí também, se você quiser. você tem que reconfirmar, você vai ter que reconfirmar, porque você precisa olhar o que a pessoa alterou, e no momento que você reconfirma, ele já entra na sua memória corrigida. E atualiza a sua memória. E atualiza a sua sua memória. memória também. Ou seja, você não vai cometer o mesmo erro de novo. Você pode Sim. cometer erros novinhos. Você comete É. erros novos. Exatamente. Que é o que eu acho que é o melhor da vida, você cometer erros novos. Sim. Sim. Repetir erro Bater sempre sem no graça, mesmo não dá certo, né? Fazer erros novos. Muito legal. E quais as ferramentas mais comuns, mais usadas? O que a gente tem de mais legal no mercado hoje? Bom, MemoQ, Studio, que é o antigo Trados, está na versão 2019 agora. Temos algumas ferramentas online, Source, O Source eu tenho usado bastante. Madecat, Madecat eu usei pouco. eu usei bem pouco. Também usei bem pouco. Tem o Dejavi, da Atrium, Déjà Vu, WordFast. WordFast. WordFast, que é uma das... São mais antigas. Das né? mais mais antigas. antigas. Ele Usei trabalhava muitos no anos. Word, né? Eu lembro que o Continua. WordFast... Ele era uma macro Ainda? no Word, né? Basicamente uma macro. Como o Trados também era. Como o Trados também era. Sim, o Trados também Tag era. Editor. Tag Editor, Meu Deus. que era um terror. Meu Deus. Tem tradutor que ouve Tag Editor e Arrepia. dá umas tremedeiras, assim, Porque realmente... Porque era complicado de mexer, né? Era um módulo do Trados que era complicado de mexer. Facílimo de dar problema. Exatamente. Então, Você errou uma coisinha ali, o que hoje esqueceu não, uma coisinha. não tem mais, não tem mais hoje esse em problema, dia porque ficaram mais intuitivos. tá mais intuitivo e agora a ferramenta é toda integrada. Então, Sim. não, E qual delas vocês consideram como a mais fácil de usar, ou a mais simples, a melhor, digamos assim? Eu uso praticamente só para os meus projetos, eu uso só o MemoQ já tem muitos anos.
Nossa, não sei. Eu uso o MemoQ por culpa da Val. Desculpa aí. A primeira que eu trabalhei com ela foi a WordFest. Minha primeira tradução já foi minha feita em também. WordFest. E aí eu comecei a usar... Eu lembro bem do comentário. Eu estava conversando num chat com a Val e eu disse, olha, estou com um trabalho aqui no Tag Editor que isso vai tomar o fim de semana inteiro. Ela falou, mas por que você não usa o MemoQ? Eu testei o MemoQ, baixei, testei, funcionou, acabou. Eu uso MemoQ, hoje eu uso muito MemoQ, Studio 2017, 2019, eu tenho os dois, e também MenSource, porque tem alguns clientes que mandam o trabalho direto por lá. Eu também. Então você já trabalha online, no servidor do cliente, são as três que eu tenho usado. Eu hoje trabalhei durante muito tempo com o MemoQ, trabalho ainda com o MemoQ. Eu devo ter começado nessa época que vocês começaram com o MemoQ, mas eu comecei a trabalhar com CatTool em 2000, que ainda era o WordFest, tinha o WordFest de Javu na época, que eram os mais famosos, e o WordFest ainda era gratuito. Ele era gratuito até 500 Não, unidades. não. Translation Unit. Não, eu peguei uma versão que era ainda a versão teste, que foi indicado por um tradutor das antigas, e que eu tinha um código, e esse código me servia normal. Eu fiquei com esse código ainda assim uns 3, 4 anos, até que eles começaram a cobrar por tudo. E aí, mas eu cheguei a usar, depois das 500, ainda com esse código, que era quase uma versão beta. Assim. Mas depois passei muito tempo sem usar, e quando voltei a usar o MemoQ. Eu fiquei muitos anos, né? Mais ou menos nessa época em que todo mundo começou a falar do MemoQ, eu fui experimentar. E, na minha opinião, ela ainda é a mais amigável para montar projeto, para criar memória, para criar glossário. Ela ainda é a mais user-friendly. Assim. Eu também acho. Dizem que ela também é bem mais leve do que o Trados, né? Que para rodar no computador ela não enrosca tanto. E para instalar também. O tamanho dos arquivos é absurdamente diferente. O estúdio melhorou bastante nesse quesito de ser pesado, mas o MemoQ, sem dúvida, é o mais leve deles para usar. E o MemoQ abre projeto só do MemoQ? Não. Ou ele abre... Não. Ele abre pacotes do Trados. Não, ele abre nativo, ele abre aqueles pacotes do Trados. Do Trados, do estúdio também. Do estúdio, isso. O estúdio, ele exporta projetos, é um arquivo com todos os arquivos dentro. Então, você tem os arquivos que você tem que traduzir, você tem memória, você tem glossário, vem tudo num pacote, eles chamam de package mesmo. E tem uma função no MemoQ que você abre especificamente aqueles pacotes. Você só não consegue se for no servidor. Sim. Quando é no servidor, você não tem alternativa. Cada ferramenta no seu servidor. Você tem que trabalhar naquela, não tem outro jeito. Mas eu tenho clientes que me mandam arquivos XLIF do estúdio toda semana. Eu traduzo no MemoQ toda semana, sem problema nenhum. Ela sabe que eu traduzo aquilo no... Isso é importante dizer para o pessoal que está... Ele funciona, mas é sempre bom o cliente saber o que você está usando. Porque se der algum problema, fica mais fácil de identificar o problema e resolver o mais rápido possível. Então... Eu faço arquivos do Trados no MemoQ direto, o tempo inteiro. E ele abre qualquer tipo de outros arquivos? Ele abre um documento em Doc, ele abre um documento em Excel? Você pode fazer um projeto, eu já tive projetos que você tem Excel, HTML, Doc, PowerPoint, era um curso online, você monta tudo no mesmo projeto e você trabalha com os mesmos glossários, as mesmas memórias para todos eles. Então, fica amarradinho, unificado, fica tudo direitinho. Eu trabalhei, por exemplo, um bom tempo com arquivos de InDesign, que são arquivos geralmente que só abrem naquele programa específico e com formatação muito específica, que são programas para designers e editores de texto, diagramadores. E eu trabalhava normalmente, né,
Ele montava um também pacote, abro. porque precisam de muita arquivo de fontes e tudo mais, então você não pode perder nenhuma dessas informações. E por muito tempo foi só o MemoQ que fazia isso, se eu não me engano. Durante muito tempo só o MemoQ fazia. As outras ferramentas não faziam. Você tinha que exportar para o Word para poder importar na ferramenta. O MemoQ conseguia ir lá na tripa do Ele fazia isso arquivo. online, né? Você mandava o arquivo, ele te mandava... no Language Primeiro foi Terminal. assim. Sim, É. primeiro foi assim. Foi. E depois ele começou a fazer automaticamente, localmente. Você recebia um arquivo, e aí você jogava aquele arquivo específico, né, INDD, se não me engano. INDD, você jogava esse arquivo, e depois você voltava com esse arquivo para dentro do pacote e mandava para o cliente o pacote e a formatação ficava perfeita. Ele só tinha que fazer os ajustes por causa da aumenta o texto, ele vai correr um pouco, mas aí ele só tinha que fazer ajustes, ele só tem que fazer ajustes. Ele não precisa mais rediagramar tudo do zero. Facilita bastante a vida Facilita de muito quem a tá vida. finalizando Sim. o projeto. O processo inteiro fica mais fácil, fica otimizado. Muito legal. Quer dizer, só tem vantagem usar uma Cat Tool, então. Para todo mundo, Sim. sim. Não tem nada que desabone, que Não. falhar, né? Absolutamente nada. Existe uma corrente de tradutores, inclusive, que diz que para a literária, por exemplo, mas você tira a autenticidade do texto e tudo mais. Que engessa o texto. Engessa se o tradutor tiver preguiça de mexer no texto, né? Porque o texto está lá, o texto é o mesmo, muda a ferramenta. É a mesma coisa que os detratores do e-book. E-book, eu entendo, o e-book tem todo um trabalho de diagramação, de pensar o formato do texto dentro no papel. Mas não tira o valor do conteúdo que está ali. Sim. E o uso de Cat Tool é a mesma coisa. Se o tradutor tiver a responsabilidade perante o texto, ele pode fazer em qualquer coisa. Ele pode fazer no papel, ele pode fazer na máquina de escrever, ele pode fazer no computador, no Word, no Excel, no PowerPoint. Ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele se responsabilize por aquele texto, né? Que ele tenha paixão mesmo pelo texto e trabalhe com ele. A Cat Tool, ela só vai sugerir, ela não vai trazer tudo montado e você falar isso está bom, isso não está. Não, ela só vai mostrar para você, olha, no dia tal, na hora tal, você traduziu essa frase ou esse trecho desse parágrafo dessa forma. Você quer utilizar isso de novo? Todas as decisões dentro do texto continuam sendo suas. E você pode, inclusive, juntar 2 segmentos, ou 3, ou 4, juntar em um só. Frases que ficam separadas em inglês, você pode juntar e colocar um conectivo ali no meio e fazer uma frase só em português, ou o contrário. Uma frase muito grande em inglês, você pode quebrar no português. Nada impede. Como você faria no Word. Como você faria no Word. Por isso que, em geral, eu particularmente, eu não gosto de trabalhar com frases. Eu trabalho sempre com parágrafos dentro na literária. Obviamente que quando é um texto técnico, e eu faço texto técnico também, eu deixo a segmentação normal por sentença, né? Ponto final, enfim. Mas quando eu estou trabalhando com um texto, para mim facilita, não que isso seja um imperativo, mas facilita enxergar trechos maiores do texto. Eu prefiro por frases ainda. É. Só que eu vou acompanhando pelo painel embaixo, Sim. acompanhando o fluxo de texto, porque você não tem que ler só aquela frase que você está traduzindo. Você está lendo o parágrafo inteiro, você está lendo o que vem no próximo parágrafo. Você não tem que se prender no frase a frase. Sim. Você tem a opção de ler tudo. Sim. Então, essa coisa de, deixa engessado se você não souber trabalhar. Aí seria ruim, seria E engessado. aí seria também no ruim de Word. qualquer Engessado, jeito. Seria É. engessado de qualquer forma. Seria aquele- Exatamente. É um texto que é português, normalmente aconteceria ao contrário, né? Um outro idioma escrito em português. Tá? Sim. Realmente precisa, usando e sabendo traduzir, vai sair um trabalho muito bem feito. Sim. Porque a tradução não muda, né? Sim. Né? O que muda ali vai ser o suporte, o jeito de trabalhar, o que você vai aproveitar ou não. É isso que vai mudar quando você usa uma Cat Tool ou não. Né? Agora, com a Cat Tool você vai ter ganho de velocidade, você vai ter ganho em consistência, Em qualidade. em qualidade, muitas vezes em qualidade.
né? Até porque é o seu texto que está voltando e você tem também essa oportunidade de você ver o seu texto, que você traduziu, sei lá, há um ano, e aí você olha aquela frase e fala, nossa, mas eu tenho uma maneira tão melhor de fazer essa frase, e corrigindo continuamente a sua memória, Sim. né? Corrigindo continuamente aquilo que você já fez. Aprimorando. Aprimorando, né? Então, ela não é uma coisa estática que vai te dar uma coisa que você fez há 5 anos e você vai ser obrigado a aceitar aquilo que você fez há 5 anos. Não, ela evolui com você, né? Todas as suas... As memórias nada mais são... As memórias nada mais são que o seu, digamos assim, o seu legado, o seu histórico, o seu né? histórico Seu de background. trabalho, né? E aí você vai enxergando também como você evolui desse tempo. Nossa, agora eu já tenho uma maneira melhor de traduzir essa expressão, essa frase. Olha, não faço mais isso. Nossa, que erro bobo que eu cometi aqui. E você pode aprimorar. Quer dizer, a gente acaba crescendo, vendo também aquilo que a gente já tinha feito, né? Exatamente. A gente acaba vendo os erros e corrigindo. E corrigindo e continua aprimorando. crescendo. É uma ferramenta, inclusive, para você aprimorar o seu próprio trabalho. Sim. Quer dizer, no fim das contas só tem benefício Só mesmo. tem benefício. Só tem Tem nada benefício. que desabone. Vai Sem sempre dúvida. depender daquele elemento que fica entre a cadeira e o teclado. Sempre depende disso. Sempre ali. Sempre. Sempre. Sempre tem a pessoa ali. Exatamente. É a pessoa que vai fazer com que aquela ferramenta funcione. Ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, ela não Ela não vai traduz fazer por o você. trabalho. Ela não traduz. Exatamente. Quem Ela traduz é não você. traduz. Quem traduz é você. Ela só facilita a nossa vida. Uhum. Exatamente. A gente hoje não usa celular para facilitar um monte de coisa, a gente não usa o e-mail, a gente não usa ferramentas dentro do computador para facilitar um alarme. A CatTool é mais uma ferramenta para facilitar a nossa vida. Que cumpre com primor o seu papel, Sim, né? cumpre com primor. Só traz benefício realmente. Exatamente. Eu acho que ficou bem interessante a nossa conversa. Acho que deu para esclarecer bastante dúvida. Vocês têm mais algum ponto que vocês queriam ressaltar? Alguma coisa que vocês queriam comentar? Vocês que têm mais intimidade com as ferramentas? Eu acho que dá para ter uma ideia geral do que faz uma CatTool, da importância de usar uma CatTool. Eu conheço tradutores que demoraram muito para usar a CatTool e quando começaram a usar, falaram, puxa, mas por que é que eu não Por que eu comecei demorei tanto? antes? Porque você vê uma outra forma da tradução. Você vê uma produtividade maior, Sim. uma qualidade maior, mas é claro, como disse o PT, sempre dependendo daquela pecinha que está entre a cadeira e o computador, mas você vai perceber uma qualidade muito maior nos seus textos. Se você se dedica a usar a ferramenta, e isso é importante, muitas pessoas dizem, a ferramenta é cara. A ferramenta, eu costumo dizer o seguinte, toda ferramenta é cara se você não usa. Exatamente. Se você comprou uma ferramenta e aprendeu tudo que ela pode, tudo é um pouco de exagero, mas se você aprendeu os recursos principais dela e você usa isso no seu dia a dia, ela não é uma ferramenta cara. Ela se paga rapidamente. A grande maioria delas, acho que o MemoQ tem 30 dias de uso. 30 dias. 30 dias que você pode usar sem pagar, né, com todos os recursos. O Studio, se não me engano, também tem essa quantidade de dias, 30 dias. O WordFest eu acho que também. Então, você tem que pegar esses 30 dias e aproveitar tudo ali. Aliás, antes de pegar a ferramenta, até você já pode assistir webinars, que tem, todas essas ferramentas todas têm elas webinars. Né, então, assiste, veja o básico de como funciona, compra a ferramenta quando você já tiver trabalho para fazer, usa essa ferramenta, aprende muito, tudo que tiver nessa ferramenta, e você vai ver que ela não é cara, ela te dá dinheiro. Sim. Você vai ganhar mais. Considerando que todas elas têm esse período de teste, você pode testar várias e ver qual que Com se qual você adapta se melhor. adapta. Exatamente, a melhor ferramenta, você perguntou isso, É aquela que funciona melhor para você. Com a qual Sim. você se adaptou. Sim. Né? Você se Com adaptou o tipo e de adaptou trabalho. ela ao seu trabalho. O tipo de trabalho que você faz, o seu estilo de trabalho. Sim. Então, sempre vai ter uma que vai combinar melhor. Testa todas e vê qual que funciona melhor para você. Foi muito engraçado, porque quando eu comecei a traduzir livro com mais frequência, eu parei de usar durante um tempo. Assim, durante alguns anos eu parei de usar, porque eu caí nesse conto da sereia de não, a tradução literária tem que ser ali, aquela coisa Na crua, unha, na né? unha. E
E uma bobagem, assim, porque depois eu enxerguei que era uma bobagem eu ter Você largado. veio para a luz. Exatamente, eu ter largado uma ferramenta que eu já usava. Que não era assim, eu nunca usei e agora... Não, eu já usava a ferramenta. Inclusive o MemoQ eu já conhecia ferramentas, óbvio, e eu acho que isso é importante. Todas as ferramentas hoje têm muito material na internet que explica o que é, como é que faz, o que acontece, problemas que aconteceram com pessoas, a solução desses problemas. Então, tem muita coisa, muito material na internet. Então, se quem está em casa quiser conhecer mais e ver mais profundamente, é muito possível, inclusive, já ter uma pré-escolha, né? Olha, as ferramentas me oferecem isso, porque a internet me mostra isso. Agora eu vou escolher. E quando eu fui usar a primeira vez o MemoQ, eu já conhecia, saber como funcionava a ferramenta, eu já comprei com um trabalho. Eu recebi um trabalho de um cliente, então eu passei, sei lá, o trabalho era um trabalho relativamente grande, então eu tinha lá 1 mês e meio para fazer. Então eu gastei, desse 1 mês e meio, eu gastei 10 dias para aprender a usar a ferramenta direitinho. Em 20 dias, 25 dias eu fiz o trabalho, fiz a revisão e mandei, e esse trabalho pagou a ferramenta. Aconteceu a mesma coisa comigo. E a partir daí é tudo lucro. E depois é lucro. Tudo lucro. Não, e tem um detalhe também. A partir do momento que você entende como funciona uma Cat Tool, você consegue trabalhar praticamente em todas. Porque vai mudar um atalhozinho aqui, um jeito de trabalhar ali, mas o conceito é o mesmo. Então, a partir do momento que você aprende a trabalhar bem com uma, o resto só tem que aprender onde fica isso, onde fica aquilo, qual é o atalho, e você consegue. Se o cliente falar, eu quero que você trabalhe no meu servidor na ferramenta tal. Beleza. Dá para encarar. Eu acho que a gente só tinha que deixar uma coisa clara que a gente não falou antes. A maioria das ferramentas ainda trabalha basicamente no Windows. Infelizmente. Para quem trabalha com Mac, por exemplo, existem algumas... Que somos nós três, por somos acaso. nós três. Por exemplo, trabalhamos com Mac, então nós temos que arranjar outras soluções, né? Emular o Windows dentro do Mac, Sim. enfim. Mas existem ferramentas também que trabalham dentro do Mac ou dentro do Linux. Por exemplo, o Swordfish. MemSource O também. MemSource também. O WordFast WordFast também. O WordFast também. hoje também tem o WordFast Pro, né? Pro. O WordFast Pro também ele abre, ele trabalha tanto no Mac quanto no Linux. Então tem algumas ferramentas que são multiplataforma, mas essas ferramentas mais potentes, digamos assim, ou mais famosas, mais conhecidas, elas trabalham basicamente no MemoQ Windows. Studio, só Windows. E aí é máquina virtual dentro do Mac. Sim. E funciona. Sim. Uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, para quem já traduz, já tem um bom material traduzido, mas que não usa Cat Tool, é que você pode aproveitar esse material que você já traduziu. Aliás, eu preciso fazer isso. Elas têm as Cat Tools têm uma função de alinhamento de texto. Então você tem lá o texto que você já traduziu, tem o original, você coloca nessa ferramenta e alinha essa sentença com essa, e isso vira uma memória. Então você não perde o que você já fez sem usar a Cat Tool. Você coloca isso numa memória. Dá para aproveitar. Que é muito interessante. Era uma pergunta que eu ia fazer. Se dá para a gente aproveitar Desculpa. textos já... Acabei com a sua pergunta. Desculpa. Não, Dá pra já aproveitar. Dá foi sim. bom. É muito interessante. E dá para você exportar a memória de uma ferramenta para usar para as outras também. Sim. Se você Memória, trabalha glossário. memória glossário, se você trabalhou, que nem eu trabalhei muitos anos no WordFast. Quando eu migrei para o MemoQ, eu exportei a minha memória do WordFast, importei no MemoQ, Tudo lá matou o bonitinho. assunto. O cliente me manda a memória do estúdio, eu exporto e uso no MemoQ também. E existe um padrão, né? O TMX, TMX, que é um padrão para você exportar memórias entre todas as ferramentas. Todas as ferramentas aceitam esse tipo de formato. Existem padrões de interoperabilidade. Exatamente. Ou palavrão. Então, para memória é o TMX, para arquivos é o XLeaf. Então, você para ter é TXT. TBX, não é? TBX. TBX. Bom, com TXT você faz. TXT você faz. Né? Com Excel, você tem um glossário no Excel. Ótimo, a ferramenta consegue importar de boa, isso sim. direitinho. Eu tenho um glossário aqui com muitos termos, eu vou perder isso se eu for passar a usar Cat Tool? Não. Vou ter que digitar tudo? Não, você vai importar. Você vai colocar ali e pronto, está lá no seu
Quer dizer, eu sua posso ferramenta. pegar um dicionário que eu tenha lá, um dicionário de termos básicos, Pode. colocar ele em Excel, jogar tenho dentro da alguns. ferramenta. A gente tem vários. Sim, porque Tem a ferramenta quilos entende dele. que aquilo é um arquivo de Excel, entende que aquilo é uma... E você tem maneiras de importar, né, maneiras específicas de importar determinadas coisas, você escolhe essa maneira e vai Você- exportar aquele arquivo. Você vai especificar tal coluna, O idioma o X. idioma X, outro é o idioma Y. Você pode ter glossários multilingües também. Então, se você tem Isso geralmente usa bastante em servidor de cliente, que ele vai fazer projetos multilingües, Sim. ele tem glossários multilingües. Ou você pode pôr o termo, a tradução e a definição, por exemplo. Num comentário, Um uma comentário, imagem, tem imagem. E a ferramenta traz tudo isso. Se Tudo. tiver uma Apareceu imagem o termo, lá, tem aparece. tudo lá pra você. Aparece o termo e ele te mostra tudo. Sim. Muito interessante. E aí, falando desses arquivos de TMX, né, TMX, os termos, os glossários, isso, para quem trabalha com CAT-Tool, também facilita para você ter o seu backup. Sim. Porque o que é que você precisa ter de backup? Né, você que é tradutor. Você precisa ter de backup as suas memórias e os seus glossários. Isso é o mínimo. Sim. Se o seu computador pegar fogo e você tiver isso guardadinho que eu digo é um backup fora da máquina, um backup na nuvem, tudo Uma isso, se você tem isso aí, externa. HD pronto, você externo. está seguro. Você dormiu, pegou fogo no seu computador, você acorda de manhã, põe um outro computador e coloca tudo lá e está Começa a tudo volta a bem. funcionar. Você não perdeu nada. Você não perde nada. Ter backup é facilitado por ter uma CAT-Tool. Sim. E geralmente as CAT-Tools, elas permitem também, essas maiores, permitem que você instale em 2 computadores. Sim. E essas 2 instalações geralmente se conversam. Então, o que você fez em uma, aí você desligou aqui, salvou e desligou. Quando você vai para outra, ele vai estar funcionando lá da mesma forma. Né? Talvez não a mesma memória, o mesmo glossário, depende de onde você deixa tudo. Mas também tem como você deixar tudo no mesmo lugar e fazer uma Se você guarda configuração. tudo na nuvem, a Sim. memória busca na nuvem Exatamente. e sincroniza Você automaticamente. faz, tudo, você faz seu trabalho no seu trabalho. desktop. Quando você pega o seu laptop, você vai trabalhar num outro lugar. Né? É O só tradutor esperar tem muito disso. sincronizar. Exatamente. Sincronizou, Elas ainda vai para só outro não lugar e funcionam no usa ali, celular, né? sem problema. O seu trabalho está todo lá. Depende. Já tem CAT-Tool para Tem o celular WordFast também? Anywhere, né? O Infart Anywhere, sim. Mas as outras, MemoQ, Trados, ainda Ainda estão não. engessadas. Bom, eles não saíram nem do Ainda não, Windows, porque é né? o Windows. Sim. Mas não tem o Language Terminal, tem alguma coisa, não tem? Não tem mais. Não? Ele tem compartilhamento de TM e compartilhamento de TB. Não, mas o Trados ele tem uma função que você pode fazer, se você tiver um celular um pouco maior ou um tablet, que é também você consegue traduzir nele. Você consegue fazer Porque é tradução via web. Via web, é. Não é algo confortável de Sim. fazer, gente. Obviamente. Ah, não, Mas se É dá, pra fazer é uma emergência, uma o cliente te mandou, coisinha olha, ou super outra. emergência. Uma super manda lá, emergência. faz porque ali. Mas não é nada pra emergência. confortável. Por exemplo, você não está no seu computador e aí o cliente te manda um arquivo. Você está na casa da sua mãe tomando um cafezinho. E aí o cliente te manda o arquivo e fala, eu preciso disso para daqui meia hora. Você vai entrar na sua ferramenta online e vai fazer. Lindo. Dá. Dá. Não é confortável, Não é mas Não é melhor do que confortável. não, não dá para trabalhar Não é. 8 horas. Não, mas numa definitivamente. emergência dá. Mas, Legal. Acho que a gente explicou bastante, né, sobre as CAT-Tools. Deu para ter uma ideia boa sobre o que é. Se vocês têm mais alguma coisa, tem mais algum ponto que vocês queriam esclarecer? Alguma? A última vez que você perguntou isso, a gente gastou 15 minutos falando. Você quer mesmo fazer isso? Não, então eu acho que realmente deu tempo, né, deu para esclarecer bem. sim. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer vocês por terem vindo. Obrigada terem pelo convite. Conversado Nós com que a gente. agradecemos o convite. E é isso aí, a gente volta numa próxima com um novo assunto, uma nova conversa. Obrigada. Obrigada. Obrigado.